Anatomia e fisiologia. Anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição de seres organizados. Diana, que quer dizer em partes. Tomen, que quer dizer cortar. É a análise de estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. Fisiologia é a área de estudo da biologia responsável em analisar o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico dos seres vivos. Do grego physis, que quer dizer funcionamento, e logos, que quer dizer estudo, conhecimento. A fisiologia é o estudo das funções dos organismos vivos, sejam eles do reino animal ou do reino vegetal. Anatomia e fisiologia. Os seres multicelulares, em sua maioria, apresentam sistemas especializados em executar funções específicas: nutrição e digestão, respiração, circulação e excreção. Todos eles atuam em conjunto para que o organismo tenha um bom funcionamento, permitindo com que ele permaneça vivo. A este fato damos o nome de homeostase. O estudo da anatomia e fisiologia permite compreender este processo. A primeira se atém ao estudo das estruturas que constituem os seres vivos, assim como sua organização. Já o estudo dos processos relativos ao funcionamento dessas estruturas fica por conta da fisiologia. Teoria celular. Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Walter Flemming e Robert Hooke contribuíram para a teoria celular. 3 pontos principais. Todos os organismos são formados por uma ou mais células. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. Uma célula somente se origina de outra existente. Célula. A célula é a menor parte dos seres vivos, conforme funções definitivas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Atualmente, admite-se que as células são formadas por 3 partes básicas: membrana, citoplasma e núcleo. Células procariontes. As células procarióticas são as células mais primitivas, possuem uma estrutura menos complexa, sem núcleo, e o material genético fica disperso dentro do citoplasma. Eles não possuem um núcleo definitivo. Geralmente são unicelulares. A parede celular, se presente, contém peptidoglicano, do grego antes do núcleo, pro, antes, primitivo, e carion, núcleo. O DNA é geralmente circular e não tem associação com proteínas das histonas. A transição ocorre no citoplasma. São seres unicelulares, como algumas bactérias, algas, cianofíceas, algas azuis e micoplasmas. Eucariontes. Acredita-se que tenha evoluído a partir das procariotas. As células eucarióticas são maiores do que as procarióticas e demonstram uma melhor organização estrutural e eficiência funcional. Contém núcleo. É pluricelular. A parede celular, quando existente, contém celulose, e do grego núcleo verdadeiro, verdadeiro e carion, núcleo. O DNA é comumente linear, está dentro do núcleo e é associado às histonas. A transição ocorre dentro do núcleo. São animais, plantas, fungos e protistas. Célula. Membrana plasmática. Membrana plasmática é uma camada fina, delicada e elástica que envolve o conteúdo da célula. Regula a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio em que ela se encontra. Possui passagem de maneira ativa e passiva.
É formada por duas camadas de lipídios e por proteínas de forma diferentes entre as duas camadas de lipídios. A membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, isto é, capacidade de selecionar substâncias que entram ou saem de acordo com as necessidades da célula. Citoplasma, líquido viscoso presente entre o núcleo e a membrana onde estão localizadas as organelas. O citoplasma é geralmente a maior opção da célula. Compreende o material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é constituído por um material semifluido, gelatinoso, chamado hialoplasma. No hialoplasma ficam imersas as organelas celulares, estruturas que desempenham funções vitais diversas, como digestão, respiração, excreção e circulação. Organelas são pequenos órgãos. São compartimentos delimitados por membranas que têm papéis específicos a desempenhar na função global de uma célula. Trabalham de maneira integrada, cada uma assumindo uma ou mais funções celulares. As principais organelas visualizadas em uma célula. Retículo endoplasmático liso. Relaciona-se principalmente com a síntese de lipídios e carboidratos. Retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese intensa de proteínas. Na anatomia humana. A anatomia humana é a parte da biologia que estuda a forma e estrutura do corpo humano, incluindo os sistemas e órgãos, bem como as estruturas musculoesqueléticas, ossos e musculatura. A anatomia humana é uma ciência antiga que remonta aos séculos, quando Herófilo e Erasístrato realizaram a primeira dissecação em seres humanos em Alexandria. A anatomia humana é dividida em várias partes, incluindo anatomia sistêmica e anatomia regional ou topográfica. A posição anatômica é importante para o estudo da anatomia humana, pois permite uma descrição mais precisa das estruturas do corpo humano.